Sejam todos bem-vindos ao canal TV CE Arra. Antes de iniciarmos o estudo de hoje, clique em gostei, se inscreva no canal e compartilhe para ajudar a divulgar os seus conteúdos. Hoje nós vamos estudar sobre as provações voluntárias, mortificações, das perguntas 718 a 727. Na pergunta 718, a lei de conservação obriga o homem a prover as necessidades do corpo? Essa lei de conservação que rege as nossas vidas aqui na Terra. Ela obriga o homem, a cuidar do seu corpo, a satisfazer as necessidades do corpo? Sim, respondem os espíritos, porque sem força e saúde, impossível é o trabalho. Todos nós temos condições e devemos, é um dever nosso cuidar de nossos corpos físicos, para que tenhamos forças, saúde, para poder desenvolver os nossos trabalhos. Na pergunta 719, merece censura o homem por procurar o bem-estar? É natural o desejo do bem-estar. Deus só proíbe o abuso por ser contrário à conservação. Ele não condena a procura do bem-estar, desde que não seja conseguido à custa de outrem e não venha a diminuir-vos nem as forças físicas, nem as forças morais. Tem muito a ver com o limite do necessário também, porque nós devemos, claro, buscar o bem-estar do corpo, porém, não podemos extrapolar. Extrapolar o necessário faz sempre com que o corpo acabe adoecendo de uma forma ou de outra pelo excesso, por aquilo que não é necessário a manter as forças físicas do corpo. Na pergunta 720, são meritórias aos olhos de Deus as privações voluntárias com o objetivo de uma expiação igualmente voluntária? Vejam, privações voluntárias, deixar de ter alguma coisa voluntariamente como uma forma de expiação. Vamos ver o que os espíritos nos dizem. Fazei o bem aos vossos semelhantes e mais mérito tereis. Muitas pessoas acham que uma forma de pagar a consciência tão culpada faz com que se privem até do que é necessário. E os espíritos estão nos dizendo que maior do que as mortificações, maior do que as privações voluntárias, é o nosso desejo de fazer o bem. Isso é o que realmente vai nos trazer méritos. Na pergunta 720A, haverá privações voluntárias que sejam meritórias? Então, tem algum tipo de privação voluntária que seja meritória? E eles respondem que há a privação dos gozos inúteis, porque desprende da matéria o homem e lhe eleva a alma. Meritório é resistir à tentação que arrasta ao excesso ou ao gozo das coisas inúteis. É o homem tirar do que lhe é necessário para dar aos que carecem do bastante. Se a privação não passar de simulacro, será uma irrisão. É uma zombaria da pessoa se ela não leva a sério aquilo que está fazendo, porque muitas pessoas gostam de vestir máscaras para dar uma de bonzinho, para parecer que é uma pessoa caridosa, que é uma pessoa boa. Mas o que realmente importa é aquilo que nós pensamos, é a nossa intenção. E os espíritos estão nos orientando para que façamos o bem. Se quisermos tirar um pouco do nosso supérfluo para doar em benefício daquele que realmente precisa, isso é uma caridade, isso é uma forma de doação, sim. Porque cada um de nós vai ter situações na vida, vai aparecer alguma situação na vida proporcionando esse tipo de doação, proporcionando que a gente se prive de alguma coisa em benefício do outro. Aí sim, há mérito nessa ação. Na pergunta 721, é meritória de algum ponto de vista
a vida de mortificações ascéticas, que desde a mais remota antiguidade teve praticantes no seio de diversos povos, pessoas que se isolavam, que deixavam de comer ou que massacravam o corpo com sacrifícios próprios, que isso sempre existiu desde toda a história do homem. E eles querem saber se há mérito. E eles respondem que procurais saber a quem ela aproveita e tereis a resposta. Se somente serve para quem a pratica e o impede de fazer o bem, é egoísmo, seja qual for o pretexto com que entendam de colori-la. Privar-se a si mesmo e trabalhar para os outros, tal a verdadeira mortificação, segundo a caridade cristã. Antes de ficarmos mortificando o nosso corpo, deixando de comer, fazendo penitências, fazendo jejuns que não vão levar a qualquer lugar a não ser nosso próprio benefício ou saciar a nossa sede, a nossa culpa, ou qualquer outro motivo que nos leve a fazer isso, isso é egoísmo, isso é considerado egoísmo. Porém, se nós deixamos algo, de ter algo, ou de fazer algo em benefício de alguém, aí sim nós estamos realmente fazendo algo bom, fazendo algo útil. E na pergunta 722, será racional a abstenção de certos alimentos prescrita na tradição de diversos povos? E eles respondem que permitido é ao homem alimentar-se de tudo que não lhe prejudique a saúde. Alguns legisladores, porém, com um fim útil, entenderam de interdizer o uso de certos alimentos e, para maior autoridade, imprimirem as suas leis, apresentaram-nas como emanadas de Deus. Certos povos, em toda a história da humanidade, passaram por algumas restrições alimentares e alguns legisladores provavelmente se aproveitaram disso para dizer que este ou aquele alimento não deveria ser consumido, mas aqui os Espíritos nos ensinam que nós temos o direito de nos alimentar, sim, de tudo aquilo que não nos prejudica a saúde. Na pergunta 723, ele vai complementar. A alimentação animal é com relação ao homem contrária à lei da natureza? É contrária à lei da natureza se alimentar dos animais? E eles respondem que, dada a vossa constituição física, a carne alimenta a carne, do contrário o homem perece. A lei de conservação lhe prescreve como um dever que mantenha suas forças e sua saúde para cumprir a lei do trabalho. O homem deve, pois, alimentar-se de acordo com as exigências de seu organismo. Com relação a isso, nós temos total liberdade. Hoje nós temos um desenvolvimento muito grande das indústrias, nós temos uma alimentação muito mais variada, muito mais farta, conhecimentos sobre as propriedades dos alimentos e podemos sim optar por outros tipos de alimentação que não alimentação animal. Porém, aqui os espíritos deixam muito claro que não são contrários à alimentação animal. Então, fica a critério de cada um. Principalmente, o que nós precisamos fazer é aprender a nos conhecer, a saber o que faz mal, até onde devemos ir, porque todos nós nos alimentamos por excesso. O homem se utiliza dos recursos da terra para se satisfazerem, para se locupletarem, para adquirirem cada vez mais bens, e aí eles extrapolam o limite do necessário, sim. Então aqui cabe a cada um a consciência do que fazer com relação à sua própria alimentação. Na pergunta 724, será meritório abster-se o homem da alimentação animal ou de qualquer outra por expiação? E eles respondem que sim, se praticar essa privação em benefício dos outros. Aos olhos de Deus, porém, só há mortificação se houver privação séria e útil,
Por isso é que qualificamos de hipócritas os que apenas aparentemente se privam de alguma coisa. Então nós precisamos ver que as privações, quando elas são feitas em benefício dos outros, uma pessoa que deixe de se alimentar de com um determinado alimento em benefício, por exemplo, para alimentar os filhos, para alimentar alguém que precise, tudo bem, os espíritos nos dizem que isso é meritório. O que não é meritório é nós fazermos máscaras na nossa vida, querendo nos passar por bons ou querendo simplesmente deixar de nos alimentar de uma forma, nos alimentarmos de outra, no entanto, mantermos outras condutas negativas, outras posturas de vida negativas. Cada um vai ter que analisar a si próprio, cada um vai ter que saber o que exatamente lhe faz mal, o que pode fazer para contribuir com a humanidade, com a sociedade de uma forma geral. Lembrando sempre que nós temos o direito de nos alimentar sim dos animais, mas que eles também são nossos irmãos, merecem o nosso respeito, merecem a nossa consideração. Daí o não nos excedermos. E as pessoas que fazem isso em benefício próprio, é claro, estão incorrendo em erro. Na pergunta 725, que se deve pensar das mutilações operadas no corpo do homem ou dos animais? As mutilações do corpo físico, que se deve pensar? E eles respondem, a que propósito semelhante questão? Ainda uma vez, inquiri sempre vós mesmos se é útil aquilo de que porventura se trate. A Deus não pode agradar o que seja inútil e o que for nocivo lhe será sempre desagradável. Porque, ficais sabendo, Deus só é sensível aos sentimentos que elevam para ele a alma. Obedecendo-lhe a lei e não a violando é que podereis forrar-vos ao jugo da vossa matéria terrestre. Todos nós temos obrigações para com a lei de Deus, para com o respeito e a consideração a todos os seres. Se temos dever para com o nosso corpo, para com as nossas vidas, temos deveres para com todos os seres da face da terra. Seres vivos, animais, plantas, o próprio ambiente do planeta Terra, para com todos os nossos irmãos da Terra. Todos precisamos nos preparar para este mundo de regeneração que está vindo, que exigirá de nós uma conduta mais reta, dentro das leis divinas. É a reprogramação espiritual que estamos nos propondo fazer através da doutrina espírita. Uma reeducação espiritual. Precisamos nos preparar para este novo momento que vamos viver. Todos nós, habitantes do planeta, o planeta está fazendo essa transformação e nós precisamos fazer essa transformação nas nossas vidas também. Na pergunta 726, visto que os sofrimentos deste mundo nos elevam, se os suportarmos devidamente, dar-se-á que também nos elevam os que nós mesmos nos criamos? Então, se é bom sofrer, se o sofrimento nos eleva, nós também podemos nos impor determinados sofrimentos? Eles nos dizem assim, os sofrimentos naturais, aqueles que vêm de Deus, aqueles que acontecem sem a nossa vontade, são os únicos que elevam, porque vêm de Deus. Os sofrimentos voluntários de nada servem quando não concorrem para o bem de outrem. Supões que se adiantam no caminho do progresso os que abreviam a vida, mediante rigores sobre-humanos, como fazem os hipócritas, os faquires e alguns fanáticos de muitas seitas? E eles continuam, porque de preferência não trabalham pelo bem de seus semelhantes. Vistam o indigente, consolem o que chora, trabalhem pelo bem daqueles que estão enfermos, sofram privações para alívio dos infelizes e então suas vidas serão úteis e agradáveis a Deus.
Sofrer alguém voluntariamente apenas pelo seu próprio bem é egoísmo. Sofrer pelos outros é caridade. Tais os preceitos do Cristo. O Cristo nunca veio nos ensinar a massacrar o nosso próprio corpo. Nunca ele veio fazer isso. Ele veio nos ensinar a ter uma conduta moral condizente com o desenvolvimento da sociedade humana. Então, tudo que fizermos de bom para o nosso corpo, para as nossas vidas, para o nosso semelhante, é o amai-vos. Amai ao próximo como a si mesmo. Nós não vamos conseguir amar o outro se nós não aprendemos a nos amar e a nos respeitar. Na pergunta 727, uma vez que não devemos criar sofrimentos voluntários que nenhuma utilidade tenham para outrem, deveremos cuidar de preservar-nos dos que prevejamos ou nos ameacem? Contra os perigos e os sofrimentos é que o instinto de conservação foi dado a todos os seres. Todos nós temos instinto de conservação para nos preservar desses sofrimentos. Fustigai o vosso espírito e não o vosso corpo. Mortificai o vosso orgulho. Sufocai o vosso egoísmo, que se assemelha a uma serpente a vos roer o coração. E fareis muito mais pelo vosso adiantamento do que infligindo-vos rigores que já não são deste século. Ele nos ensinando que o que nós devemos fazer é trabalhar todos esses sentimentos de orgulho, de egoísmo, de vaidade, de falta de respeito para com os nossos semelhantes, que nos faz ter condutas muitas vezes que são tão, que nos afastam do outro. Então que nós procuremos cuidar, procuremos ser mais dóceis, mais acessíveis, mais tolerantes diante das dificuldades dos nossos irmãos. Nós vamos encontrar nas nossas vidas aqui na Terra muitas pessoas que pensam diferente, que agem diferente. E não é por isso que nós vamos julgá-las e condená-las, porque o outro, ele tem o direito ao nosso respeito, assim como nós também queremos ser respeitados. E esta talvez seja a nossa maior dificuldade, esse respeito mútuo, esse respeito pelo que o outro pensa, pelo que o outro acha. Nós não precisamos concordar com tudo. Nós não precisamos assumir as mesmas atitudes que o outro, mas respeitar a sua maneira de ser. Porque as verdades, elas são relativas. Um dia, na medida que nos desenvolvermos, as nossas verdades também vão se transformar. E nessa transformação, nós vamos deixar de lado muitas coisas que até então nós tínhamos como condutas que não conseguiríamos modificar. E nós vamos ver que a evolução, que o entendimento, que a consciência ampliada vai nos ajudar sim a crescer, a enxergar o outro, a compreender o outro, a tolerar o outro e finalmente a amar o outro, que é o que nós conseguiremos quando nós nos desenvolvermos mais. Assim nós encerramos mais um módulo do Livro dos Espíritos. Muito obrigada e até o próximo encontro.